Seguiremos, então, neste momento, com a apresentação do engenheiro Mauro Kern, que nos prestigiará com a palestra de abertura sobre o tema Visões do Futuro do Trabalho e também do Emprego. Graduado como engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira na Embraer no ano de 1982, na área de engenharia de sistemas mecânicos. Ele atuou por 13 anos em várias funções técnicas e também gerenciais, e em 2007 passou a integrar a diretoria executiva da empresa como vice-presidente executivo no mercado de aviação comercial e vice-presidente executivo de operações. Atualmente, ele é vice-presidente executivo de engenharia. É líder da mobilização empresarial pela inovação da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e, neste ato, recebemos carinhosamente e calorosamente, com os aplausos de vocês, as boas-vindas que daremos ao engenheiro Mauro Kern, por gentileza. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, meus agradecimentos aqui ao Padre Peters, ao professor Fábio, Ingo e a todos aqui da FEI pelo convite para estar aqui hoje novamente, participando desse congresso. Um cumprimento especial, um abraço aí aos professores pelo dia de ontem, né? E um cumprimento particular pela escolha, né, que vocês fizeram de ter uma das ocupações mais nobres que pode existir. Então, parabéns, parabéns a todos. A nossa apresentação, vamos ver se ela entra, é para dar uma ideia sobre visões de futuro, então, do trabalho e do emprego nesse mundo de grandes transformações tecnológicas, de transformações disruptivas, e com toda essa incerteza que isso traz a todos nós, né? Eu não pretendo aqui discorrer sobre as diferentes tecnologias, o que vai acontecer, qual é o estado da tecnologia lá em 2050, eu não vou me atrever a tanto. A ideia hoje aqui é a gente discorrer um pouquinho sobre alguns fatores que envolvem a nossa percepção e a nossa atitude perante isso tudo que está acontecendo e que vai acontecer, né? A gente tem, para começo de conversa, um certo receio em torno da automação, do advento dos robôs e o que isso pode fazer com o trabalho e com o emprego. Inteligência artificial tomando lugar da inteligência humana, e agora como é que vai ser? Então, de fato, as coisas são meio assustadoras. Quando a gente olha certas imagens, né, a gente vê que a gente pode ter um futuro aí muito diferente. Tem essas maquininhas que são realmente assustadoras, fazendo coisas quase que milagrosas. E se são capazes de fazer isso tudo, o que vão fazer no nosso lugar e onde é que a gente fica nisso tudo, né? Tem muita tecnologia sendo desenvolvida hoje em máquinas desse tipo, que servem para tudo, servem desde, por exemplo, um robô como esse desativar uma bomba, até trabalhar na cozinha, né? Então, a gente tem aí uma facilidade enorme na manipulação, nas tarefas repetitivas, nas tarefas que exigem força que nós, humanos, não temos. E isso vem se multiplicando de uma forma assim que chega a ser assustadora, né? Então, não é à toa que a gente olha para isso tudo e vê isso ganhando velocidade e se preocupa, claro, com isso tudo, né? Onde é que fica o trabalho das pessoas? Ele continua existindo ou ele vai desaparecer? Vai ser totalmente automatizado, né? Bom,
Vamos voltar um pouquinho no tempo para ver como é que era o nosso trabalho antes, né? O trabalho, a gente meio que se acostumou com trabalhos em que a gente realmente fazia, botava a mão na massa e fazia, né? A indústria toda se desenvolveu e, com a indústria, a gente teve uma revolução onde o emprego massivo, né, de pessoas fazendo, transformando, usando as mãos para fazer as coisas, foi a regra, né? Não só em termos de fabricação, mas até para operar essas máquinas. Aqui tem duas figurinhas bacanas, né? Essa aqui é do painel do nosso primeiro avião, o Bandeirante, que, a propósito, semana que vem vai fazer 50 anos do seu primeiro voo, dia 20 e 23 de outubro. E o painel de um avião novo, nosso avião mais moderno, o Legacy 500. E, claro, que o trabalho de quem opera essas máquinas é muito melhor hoje do que era antigamente. Tem um cuidado enorme ao se projetar avião em questões como os fatores humanos, human factors, como a gente chama, para tornar a operação do avião cada vez mais simples, cada vez mais fácil, cada vez mais amigável, cada vez mais à prova de erros, cada vez mais segura. E isso vem, então, transformando. O piloto de hoje é completamente diferente de um piloto de anos atrás, né? Bom, e chegando a hoje, nós temos, então, essa visão que traz esses sentimentos aí, né, de incerteza, a gente sente instabilidade, a gente não vê as coisas como elas costumavam ser. Existe toda uma percepção de complexidade nesse ambiente todo que a gente vive, né? Então, esses sentimentos, eu digo que eles efetivamente eles transformam a nossa atitude perante isso tudo que está acontecendo, né? Tem dados, e são reais, né? 57% dos empregos, hoje, são vulneráveis à automação. Muita coisa deixará de ser feita por mãos humanas e passará a ser feita por máquinas, tão simplesmente. Com isso, novos talentos serão requeridos, né? Os talentos que eram necessários anos atrás, habilidades que eram necessárias anos atrás, terão que se transformar. E essa visão que a gente precisa ter, todos nós aqui, de que novas habilidades e novos talentos serão necessários, e desenvolvimento para isso, a gente se desenvolver, é muito importante. Então, não é mais a situação como era no tempo em que eu fiz engenharia, né, onde a gente se formava engenheiro, então a gente é engenheiro. E agora eu tenho, né, um trabalho, uma profissão para o resto da vida. Não é mais assim. Quando eu terminei o meu curso de engenharia, eu terminei uma etapa, e aí começa outra. E é incessante esse autodesenvolvimento de habilidades e de talentos, que precisam se renovar. Além disso, as empresas vão mudar, as empresas estão mudando. Segundo aí Standard & Poor's, em 2020, daquele ranking das 500 maiores, 75% delas serão outras, serão empresas que a gente não ouviu falar, que não existem hoje. Ou seja, a velocidade de transformação, ela realmente está acontecendo. Aquela coisa de que a gente vai conseguir trabalhar na mesma empresa durante muitos anos pode não acontecer, até porque a empresa ela pode não durar esses anos todos, ou ela pode se transformar, ela pode se fundir, ela pode mudar de ramo, ela pode assumir novos caminhos. Então, essa mudança ela é a norma hoje em dia, né? Então, a questão, à luz disso tudo, já que está tudo mudando, já que o que eu estou estudando hoje, daqui a pouco, não vai ser suficiente, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, como é que a gente abre a nossa mente para aproveitar essas oportunidades? Se, por um lado, algumas portas se fecham, porque trabalhos e produtos vão deixar de existir, uma quantidade enorme de oportunidades também aparecem, porque o mundo e as indústrias e a inovação e a tecnologia estão trazendo coisas novas numa velocidade crescente. Então, as oportunidades elas estão aí à nossa frente. Como é que a gente se abre para elas? Não é o mundo que puxa a gente, é a gente que se abre para o mundo, né?
E o amanhã? Então, como vai ser o futuro do trabalho, né? O que a gente pode esperar indo em frente? O Fórum Econômico Mundial tem tratado um pouco desse assunto e caracterizou um pouco algumas das habilidades que os profissionais do futuro precisarão ter, né? E elas são bem, vamos dizer assim, destacadas de tecnologias específicas. Elas são muito gerais, elas são muito humanas, né? Então, por exemplo, a questão da criatividade. É verdade que as máquinas vão fazer muito do trabalho, mas a criatividade humana por trás da máquina vai prevalecer. A gente pensa assim, puxa vida, mas as máquinas elas agora vão aprender, né? A inteligência artificial vai fazer com que a gente não precise mais programar a máquina, ela vai se autoprogramar. Mas tá bom, mas quem é que vai desenvolver o algoritmo de aprendizado da máquina? Sempre tem um ser humano por trás disso, e a criatividade, ela é a primeira das habilidades que passará ou continuar sendo requerida para trabalhos aí pela frente. A segunda questão da inteligência emocional. Será um mundo de relações mais intensas. Um mundo em que ninguém vai fazer nada sozinho, em que nós vamos viver em rede, nós vamos viver colaborativamente. Inteligência emocional, como a gente vive, como a gente lida com outros seres humanos que estão nessa mesma jornada, vai fazer muita diferença, né? A gente hoje em dia diz que em empresas, né, as pessoas são contratadas por habilidades e são demitidas por atitudes, né? Então, como se relacionar de forma positiva, construtiva, faz toda a diferença. Tomada de decisões também. Nesse mundo de mudanças, decisões são os marcos que definem os desenvolvimentos, né? Eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento de aviões, né? E a gente tem vários modelos lá de gestão de projetos de aviões, mas para mim aquele que faz mais sentido é a gente encarar o desenvolvimento de um avião como a melhor sequência de tomada de decisão ao longo do caminho. Se a gente conseguir tomar as decisões corretas no tempo certo ao longo do caminho, nós vamos ter um projeto tranquilo, um projeto bem feito. Colaboração e comunicação. De novo, a gente vai estar trabalhando em times, em redes de equipes, e não só a colaboração, mas também a habilidade de comunicação, ela é super importante. Para o pessoal que está fazendo engenharia, né, fazendo exatas, muitas vezes a gente pensa assim, não, eu faço exatas, eu vou ser um analista de alguma coisa, eu não preciso me comunicar muito bem. Precisa sim. A gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver essa capacidade de comunicação, porque tudo o que a gente faz para alguém ou para alguma coisa, serve a algum propósito. E tudo o que a gente faz, ele faz parte de uma cadeia de trabalhos, uma cadeia de eventos. Então, a comunicação é uma habilidade que os jovens aí precisam ter em mente, que precisa ser desenvolvida. Não desperdicem oportunidades de fazer apresentações, fazer palestras, defender teses, defender trabalhos, defender ideias, porque é muito importante, certo? Compartilhar conhecimento e ensinar, né? A gente vê que esse é um mundo agora de informação abundante, de informação disponível. O conhecimento não é sinônimo de informação, e a sabedoria vem num passo a seguir, né? Então, a questão de cada um, na medida que recebeu conhecimento, se torna responsável também por transmitir conhecimento para aqueles que o cercam, isso também é definitivo para o futuro do nosso trabalho, né? Bom, foi mencionado aqui, o professor Fábio mencionou que o ser humano, que provavelmente não vai morrer, talvez já tenha nascido, né? De fato, a expectativa de vida está aumentando, e hoje temos pessoas que passam já fácil dos 100 anos,
daqui a pouco 150 anos, e esse mundo em que as pessoas vão viver muito mais faz parte da nossa vida, né? A gente vem de uma cultura em que a gente passa uma parte da vida estudando, depois a gente passa outra parte da vida trabalhando e, finalmente, a gente passa uma parte da vida aposentado, usufruindo daquilo que desenvolveu. Não vai ser mais assim, porque a gente vai ter que trabalhar sempre. E a gente vai ter que conjugar trabalho, família, lazer, tudo ao mesmo tempo. Ou seja, cada um conseguir construir a sua qualidade de vida, equilibrando as demandas de trabalho, da família, do lazer, dos amigos, da sociedade, a ação social e assim por diante, é uma habilidade a ser desenvolvida. É algo que não nasce com a gente desenvolve ao longo da vida. Então, acho que é uma coisa muito importante a gente ter em mente que muitos de nós, talvez a grande maioria, não vai parar de trabalhar, não, nós vamos trabalhar sempre. Até porque, se parar de trabalhar, não vai ter muito o que fazer, vai ser monótono, né? Então, como é que a gente conjuga isso? Nós vamos ter saúde para isso, a gente vai poder fazer, nós vamos querer trabalhar e fazer pelos outros por mais tempo. Isso vai acontecer. Eu li um livro que me marcou muito, talvez muitos de vocês também já tenham lido, né? Um livro chamado Abundância, escrito por um cidadão chamado Peter Diamandis, um dos fundadores, criadores lá da Singularity University, onde ele discorre sobre o futuro que é melhor do que a gente imagina. Então, a ideia hoje aqui dessa conversa, a grande mensagem que eu queria trazer é uma mensagem de otimismo. Apesar da gente olhar para o futuro e a gente ver a ameaça ao emprego, a ameaça ao trabalho, com automação, com inteligência artificial, com tudo, eu queria, talvez, trazer para a nossa reflexão algo um pouquinho diferente, me baseando um pouco no que foi publicado nesse livro, né? Eu assisti uma palestra do Peter Diamandis aí recentemente, num congresso lá da CNI, né, onde ele contou que, logo após escrever esse livro, as pessoas perguntavam assim, mas como é que você pode ser otimista com relação ao futuro? Tem um monte de desgraça que acontece o tempo todo, você não vê o que acontece no mundo, você não vê notícia. E ele disse, realmente, de fato, eu sou otimista, sou positivo com relação ao futuro e com relação ao mundo, por duas razões principais. A primeira delas é que eu não fico vendo muito notícia, não. E a segunda é que eu vejo os dados. E sobre todos os aspectos, todos os indicadores mostram que nós estamos vivendo uma época como jamais se viveu na história da humanidade. Tudo está melhor do que jamais esteve e a tendência é positiva, né? Então, se a gente pega alguns indicadores e a gente tenta plotar tendências, né? A expectativa de vida duplicou nos últimos 100 anos. A mortalidade, os índices de mortalidade infantil caíram em 10 vezes nos últimos 100 anos. A renda per capita triplicou no mundo. Custos de alimentação caíram 10 vezes. Hoje, alguém que ganha um salário mínimo, e se a gente plota isso em ganho por dia, se essa pessoa vai na feira ou vai no mercado, lá não consegue carregar tudo que se consegue comprar. Está muito fácil, está muito acessível. Claro que a gente pode comprar coisa muito cara também, mas para a subsistência, os custos caíram violentamente. A energia, o custo da energia caiu 10 vezes, o custo do transporte caiu 100 vezes. De comunicação caiu 1000 vezes nos últimos 100 anos. Violência, mortes violentas, nós estamos vivendo um período da história da humanidade em que nós temos o menor índice de mortes violentas por 100 mil habitantes. Hoje, ele é em torno de 10 vezes menor do que era há 100 anos atrás. Então, os índices são todos positivos. Então, a gente fica assim, mas por que a gente é tão pessimista, então, né? Tem algo que faz parte, que é intrínseco da natureza humana, né? Uma coisa que eu estava pensando vindo para cá, né? Até eu queria perguntar para vocês aí,
Quantos de vocês tiveram um acidente grave de trânsito ou foram assaltados hoje de manhã vindo para cá? Nenhum, né? Não noticiaram que vocês não foram assaltados hoje. Não apareceu no Jornal da Manhã. Enquanto a gente vê notícias focadas em eventos negativos, milhões de eventos positivos, normais, acontecem, e a gente não é bombardeado por essas coisas positivas, a gente só é bombardeado pelas coisas negativas. Eu gosto muito de reclamar, né, da mídia, da imprensa, mas não é uma questão da mídia, da imprensa, que tem esse favoritismo por falar de forma negativa. É algo natural, intrínseco do cérebro humano. A gente conseguiu se desenvolver e chegar onde chegou porque a gente é alerta a perigos. A gente tem uma parte do cérebro que detona todo um conjunto de percepções em torno de perigo. Então, a gente é mais sensível a essas coisas negativas. Só que a boa notícia é que existe um mundo inteiro de coisas legais sendo feitas e vidas boas sendo feitas e o bem sendo feito sem que isso seja noticiado, né? Então, a questão da escassez, a gente fala assim, pô, o mundo está caminhando para uma condição de escassez. E aí a gente vê assim, mas pare um pouquinho, com a tecnologia e com a evolução, com o que vem acontecendo, e olhando para frente, não é uma questão de escassez, é uma questão de como a gente acessa o recurso. Então, por exemplo, pegar um exemplo, alumínio, que hoje é absolutamente abundante, a gente faz latinha de cerveja, né, com alumínio, chegou a ser um metal precioso no passado. É um metal interessante porque ele existiu durante um tempo, lá 2000 anos atrás, depois desapareceu e foi resgatado faz sei lá, 2 séculos, 1 século e pouco, quando a tecnologia de extração do alumínio foi desenvolvida. Aquilo que era muito escasso, quase inexistente, se tornou absolutamente abundante a partir de uma chave de tecnologia que foi virada, né? Então, recursos naturais, nós temos abundância de quase tudo. Quando a gente fala de energia, né, o sol banha a gente com muitíssimo mais energia do que nós jamais vamos conseguir utilizar. Nós estamos caminhando, sim, para termos energia a custo quase nenhum, pela abundância de energia. Quando a gente fala de água, a água vai ser o próximo grande recurso escasso aí pelo mundo. 75% do planeta, da superfície do planeta, é de água. Ah, mas a água é salgada. Ué, tem máquina, tamanho de uma geladeirinha pequenininha, portátil para ter em casa, que dessaliniza 1000 litros por dia a um custo de 2 centavos por litro. Já tem. Eu tive a oportunidade de voar por sobre Israel. Israel é um jardim no deserto, porque eles não têm lá, dessalinizam a água. Então, por que a água vai ser um recurso escasso? Não vai ser escasso, vai ser abundante. Imaginem o que vai acontecer com essas comunidades quando mais água tiver abundante, quando elas tiverem água disponível, quando não precisar caminhar 10 quilômetros para ir buscar água. Nós temos hoje muitas comunidades no mundo em que não há disponibilidade local de água, tem que fazer um esforço, tem que caminhar para ir buscar água. Imagina a diferença de qualidade de vida que a simples disponibilidade de água pode gerar, ou a simples disponibilidade de energia elétrica pode gerar. Comunicação, nem se fala, né? Hoje a gente tem tudo, toda a informação na ponta do dedo, né? Eu sou do tempo que a gente, quando tinha que pesquisar alguma coisa, tinha que ir numa biblioteca, né? Alguns dos jovens aí há mais tempo, como eu, viveram isso. Hoje está no toque do dedo. A gente tem facilidade de comunicação, a gente pode ter comunicação por voz, escrita, com imagem, de qualquer jeito, de qualquer lugar do mundo. O que isso facilita a vida das pessoas? O
que isso pode alavancar em termos de qualidade de vida para todos, né? Saúde, com tecnologias novas e modernas, equipamentos de diagnóstico simples, baratos, podem estar disponíveis em qualquer lugar. O que isso faz com a expectativa de vida quando a gente tem, por exemplo, diagnósticos a baixíssimo custo em qualquer lugar? A tecnologia está nos levando a isto. Isso é ruim? Não, isso é bom, isso é muito bom. O mundo vem todo melhorando com essas coisas, né? Educação. O advento dos computadores e da internet, e da disponibilidade de informação e aparelhos, tablets de baixo custo e tudo mais, também está promovendo uma revolução na educação. Qual é o efeito multiplicador, alavancador de uma educação mais acessível, mais disponível em lugares remotos, em lugares que, de outra forma, não teriam a possibilidade de ter educação? A tecnologia, ela permite isso. A gente sabe qual é o efeito multiplicador da educação? Acho que pouca gente entende disso melhor do que vocês. O efeito multiplicador é extraordinário, né? Nós temos hoje 2,5 bilhões de usuários de smartphones. Não é de um aparelho de telefone que serve como telefone, é um smartphone. Serve para uma porção de coisas, serve para a gente ver a previsão do tempo, serve até para falar, serve, né? Olha que interessante isso aqui, ó. Usuários de internet versus a população, como é que isso está crescendo? No ano 2000, o mundo tinha 6 bilhões de habitantes e só 6% tinham acesso à internet. Em 2010 eram 7 bilhões, 23% com acesso à internet. Em 2020 serão 8 bilhões, com 66%, 2/3. De 2010 a 2020 são 3 bilhões a mais de pessoas, novas mentes, com acesso ilimitado à informação, conectadas, capazes de trabalhar, de colaborar, de trocar informação, de se conectar de lugares diferentes do mundo. Qual é o poder alavancador positivo que tem isso? É nada menos do que extraordinário. O que essas 3 bilhões de pessoas que entram nessa rede podem trazer para a humanidade, podem trazer de bom, cada uma dando a sua contribuição? Podem fazer algo extraordinário para a humanidade também. Como? Criando, descobrindo, inventando, consumindo, decidindo, pensando, se comunicando, ou seja, é uma inclusão fantástica que a gente consegue ter no planeta como um todo a partir da disponibilidade dessas novas tecnologias. A grande mensagem que eu queria deixar aqui, talvez um contraponto para outras conversas que nós vamos ter aqui, é de que nós temos um futuro extraordinário à nossa frente. O mundo está vivendo algo que nunca viveu em toda a sua história, e nós somos protagonistas disso, né? Talvez eu tenha citado aqui no ano passado, mas dessa vez eu trouxe uma coisa um pouquinho mais bacana para ilustrar, que lida com essa nossa dificuldade de lidar com incerteza, com instabilidade ao olhar para frente. A gente olha para frente e não enxerga direito o que está lá. Então, incerteza, a gente enxerga tudo muito complexo, a gente não vê estabilidade nos movimentos e isso cria uma certa ansiedade em todos nós, né? Nós gostaríamos, assim, de ter mais estabilidade, né? E aí eu queria mencionar para vocês uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás e que, para isso, eu vou colocar essa imagem, né? A gente espera que a estabilidade seja aquela coisa estática, né? Que uma vez definido fique daquele jeito, ou seja, no momento que eu boto essa peça aqui em cima, ela fica paradinha aqui, né? Mas a estabilidade que a gente vive não é a estabilidade estática, é uma estabilidade dinâmica, é uma estabilidade que só ocorre com o movimento. Tudo está mudando o tempo todo
embaixo da prancha do surfista. A cada instante, o mar embaixo dele é diferente. Ele só consegue estar estável por causa do movimento, por causa da velocidade, porque ele está indo em frente. Então, acho que essa é uma coisa para a gente meditar aqui, eu trouxe isso para a gente refletir, que é, sim, há incerteza, há esta aparente instabilidade. Mas talvez seja isso que deixa a vida gostosa. O surfista faz isso para o prazer, certo? Será que a gente não tem que, então, olhar para esse contexto tão louco que a gente vive e nos considerarmos como os surfistas, né, dessa grande onda? Nós estamos vivendo o período mais incrível da história da humanidade. Nós estamos surfando a onda mais incrível da história da humanidade. Isso é muito, 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 muito bom. Para encerrar, de novo, essa questão, né, do homem versus a máquina, né? A nossa vida e o nosso trabalho, né? Nós estamos falando aqui do futuro do trabalho e do emprego. Para que a gente trabalha mesmo? Para ter lá a sua remuneração e tirar o seu sustento, né? Mas a gente trabalha para mais do que isso. Todo trabalho, toda empresa, todo empreendedor, toda iniciativa profissional, ela tem a ver com prover alguma coisa para alguém, servir alguém. É para o outro que a gente trabalha. Então, num mundo em que nós teremos robôs fazendo muitas coisas, ainda assim a atitude de servir ao outro, de servir ao próximo com o melhor que a gente pode fazer, é o que pode nortear a nossa vida. Nós vamos viver muito. Nós vamos ter a oportunidade de fazer muita coisa muito boa para muita gente com o nosso trabalho. Então, não sei exatamente como vai ser incerto, vai estar mudando, mas que vai ser muito legal surfar essa onda, e isso vai. Então, era essa reflexão que eu queria deixar para todos nós hoje aqui, tá bom? Muito obrigado.